Olá, pessoal. Professora Giovana Vieta aqui com vocês, falar um pouquinho de epidemiologia, sobre os nossos indicadores de mortalidade. Vamos lá? Compartilhar a tela. Então, indicadores de mortalidade. A gente começa aqui, né, já na capa da nossa aula, trazendo uma perspectiva da taxa de mortalidade na infância, mostrando a taxa para 1.000 nascidos vivos, uma sugestão aí de redução da taxa de mortalidade na infância de 2000 a 2016. Mas, o que é, então, um indicador de mortalidade? Um indicador de mortalidade é uma medida de frequência de doença, então, é uma taxa que é calculada, que a gente consegue utilizar para diferentes fins. Os principais indicadores de mortalidade são coeficiente de mortalidade geral, ou taxa de mortalidade geral, que é uma taxa de densidade de incidência, que vai ser calculada a partir da razão, né, do número de óbitos em um dado local e período, pela população referência do mesmo local e período. Coeficiente de mortalidade, que é uma medida de frequência do tipo incidência cumulativa, vai fazer a relação entre o número de óbitos em menores de um ano em um dado local e período pelo número de nascidos vivos no mesmo local e período. Índice de mortalidade proporcional é uma medida do tipo proporção, que faz a relação entre o número de óbitos de crianças menores de um ano pelo número de óbitos total da população. O coeficiente de letalidade, que é uma incidência cumulativa, relaciona o número de óbitos de determinada doença em dado local e período com o número de casos da mesma doença no mesmo local e período. Vamos entender um pouquinho mais todas essas taxas, todos esses indicadores. Então, primeiro, né, mortalidade. Mortalidade é um dos principais indicadores de saúde. Para medir mortalidade, a gente tem que estar com os registros consolidados, ou seja, com as informações muito bem indicadas, muito bem registradas numa base de dados. No Brasil, a base de dados que faz o registro de mortalidade é o SIM, Sistema de Informação de Mortalidade, e o principal indicador, ou a principal ferramenta para estar alimentando esse banco de dados é a declaração de óbito. Né? Então, a partir das declarações de óbitos, dos registros de óbitos nacionais, o sistema de informação de mortalidade ele é alimentado, né? Indicando as características desse indivíduo, sexo, faixa etária, região de residência, né? Local de residência e a causa do óbito. O indicador de mortalidade, taxa de mortalidade, coeficiente de mortalidade, taxa bruta de mortalidade, todos esses são sinônimos para indicador de mortalidade, ele faz uma estimativa de risco. O que isso quer dizer? Ele calcula a probabilidade de qualquer pessoa da população de morrer em um determinado local e tempo. Então, vai fazer uma relação, uma proporção de indivíduos entre os indivíduos que foram a óbito em um determinado local e tempo, relacionando com a população referência, que é a população em risco de morte, né? Lembra lá, é um indicador de incidência, então a gente vai estar vendo o quê? Qual é a população que está em risco como denominador. O número de óbitos pela população em risco vezes uma constante. Entre adultos, a constante utilizada normalmente é por 100.000 indivíduos, já entre crianças, mortalidade infantil, ou ainda quando a gente quer calcular a mortalidade materna, a constante utilizada normalmente é por 1.000 indivíduos, tá? Por que esse normalmente, gente? Porque isso pode estar variando aí de doença para doença.
tá? Normalmente refere-se ao que habitualmente a gente identifica nos boletins epidemiológicos e na literatura científica que é publicada, tá? Então, taxa de mortalidade faz uma proporção entre o número de óbitos e a população em risco em um dado local e momento. O que a gente precisa saber ainda sobre a taxa de mortalidade? Que existe a influência da distribuição etária da população. O que isso quer dizer? A nossa população está envelhecendo, né? A gente está mudando aí a nossa pirâmide etária, a concentração de indivíduos com mais de 60 anos está aumentando, e isso impacta em altas taxas de mortalidade nessa população. Por quê? O que a gente espera? Que o jovem não morra, que a criança não morra, então o esperado é que a gente tenha todo um curso de vida e que lá no final, em idade avançada, aconteça o óbito desse indivíduo, certo? Então, a gente pode ter uma modificação na nossa distribuição da mortalidade em função da distribuição etária. Que mais que é um fator bastante importante quando a gente pensa na relação que a gente pode fazer desse indicador com a qualidade de vida da população, né? Quando a gente observa que existe uma alta taxa de mortalidade geral em populações jovens, isso é um problema de saúde pública. Por quê? Porque a gente vai entender que existe uma mortalidade infantil muito alta. E o que a gente quer em termos de saúde pública? Que as crianças não morram, né? Então, quando existe uma alteração, a gente tem taxas de mortalidade muito altas na população jovem, seja ela na infância ou na adolescência e ainda com o adulto jovem, a gente vai identificar problemas de saúde pública, ok? Então, quais são os indicadores de mortalidade que a gente está comumente trabalhando? Mortalidade geral, que é a mais importante, então a gente estabelece qual é a taxa de mortalidade em um determinado local e tempo. Mortalidade geral por causa específica, mortalidade por sexo, por faixa etária, mortalidade materna, mortalidade infantil e a mortalidade proporcional. A partir de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses indicadores. Vamos começar pela taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil, ela tem como objetivo o quê? Medir o risco de morte no primeiro ano de vida, ok? Então, é um dos indicadores mais sensíveis das condições de vida e saúde de uma população, porque dá um indicativo da qualidade de vida dessa gestante, né? O padrão de atendimento, o padrão de acolhimento, se a gestante tinha uma boa condição de saúde, ela estava bem amparada, bem cuidada pela atenção primária em saúde, se ela fez um acompanhamento adequado dessa gestação, se ela teve acesso a um acompanhamento adequado dessa gestação, se ela teve um bom atendimento no momento do nascimento dessa criança, não tem porquê essa criança ir a óbito. Ainda, se depois de nascer, essa criança foi bem acompanhada pela unidade básica de saúde, né, pela atenção primária em saúde, relacionando lá com o SUS, a chance de óbito, ela é mínima, tá? Então, por isso que a gente diz que ela é um indicador sensível à condição de vida e saúde da população, ok? Como que a gente calcula, então, a taxa de mortalidade infantil? A taxa de mortalidade infantil vai ser calculada pelo número de óbitos em menores de 1 ano, dividido pelo total de nascidos vivos, vezes uma constante. Taxa de mortalidade infantil, normalmente essa constante vai ser por 1.000 habitantes, tá? Por que a gente usa o número de nascidos vivos como denominador desse cálculo e não a população como um todo, né? Porque o número de nascidos vivos faz uma estimativa mais acurada, né, mais próxima da relação pessoas-tempo
em relação ao número de nascimentos do que a população em geral, tá? Então, é uma estimativa mais próxima que eu tenho ao que eu esperaria ter aí de população menor de 1 ano, ok? O que a gente pensa em relação à taxa de mortalidade infantil? Primeira coisa, a gente espera que nenhuma criança morra no primeiro ano de vida, né? Como eu comentei antes. Se a gente tem um bom acompanhamento da gestante, se a gente tem um bom atendimento na hora do nascimento dessa criança, se a atenção primária faz o acompanhamento dessa criança devidamente lá no primeiro ano de vida, não tem por que a gente ter uma alta frequência de morte em menores de 1 ano, tá? Porém, é praticamente impossível a gente reduzir a taxa de mortalidade a zero. Por quê? Porque algumas crianças nascem com doenças graves, certo? Doenças que a tecnologia que a gente tem disponível, né, a capacidade que a gente tem de atendimento médico ainda não pode salvar a vida dessa criança. Um exemplo disso, a anencefalia. Todos os demais casos são em decorrência de quê? Então, por que as crianças costumam morrer no primeiro ano de vida? Em função de má condição socioeconômica, que acabam trazendo prejuízo de nutrição, higiene e cuidados em geral. A falta do serviço, né, de acesso ao serviço de saúde infantil, imunização, a puericultura, que são as consultas mensais que essa criança faz no primeiro ano de vida para acompanhamento, reidratação oral e alguns outros casos. E ainda a falta de acesso correto à assistência perinatal, pré-natal da mãe, o parto e a atenção a neonatos, os primeiros cuidados que eu tenho no momento que essa criança vem ao mundo, né, que ela nasce, ok? Como que a gente interpreta, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, as taxas de mortalidade? O que define quando a gente fala assim, o nosso país tem uma alta taxa de mortalidade, a África tem uma alta taxa de mortalidade, a Europa tem uma baixa taxa de mortalidade. Esses pontos de corte, eles foram definidos pela Organização Mundial de Saúde e eles estão aqui apresentados para vocês, tá? Então, quando a nossa taxa de mortalidade infantil ela for igual ou maior que 50 por 1.000 habitantes, ela é considerada uma taxa alta de mortalidade infantil, de 20 a 49 por 1.000 habitantes é média, e menor que 20 por 1.000 habitantes, ela é uma taxa baixa. A gente consegue ver aqui que o Brasil, em 2010, estava com uma taxa de mortalidade de 21,8, então, uma taxa considerada média, tendendo para o baixo, né? E, como vocês viram lá na capa da nossa aula, existe uma sugestão de uma tendência de redução da mortalidade infantil no Brasil, que está relacionada ao quê? A melhora da cobertura que a gente está observando na atenção primária em saúde. Ainda quando a gente fala em indicador de mortalidade infantil, a gente pode estar dividindo esse período de vida, né, esse 1 ano, que na verdade começa lá a partir a ser contado lá da 22ª semana de gestação, a gente pode estar dividindo esse período em períodos menores, ok? Então, a gente fala em período perinatal, que vai da 22ª semana de gestação até o 7º dia de gestação, período neonatal, do dia do nascimento até o 28º dia de vida, período neonatal precoce, os 7 primeiros dias de vida, tardio, do 7º ao 28º dia. Período pós-neonatal, do 28º dia até o 1º ano de vida. E a mortalidade infantil, que a gente já viu, que vai ser da data de nascimento até o 1º ano de vida, ok? Então, como que a gente vai estar calculando isso, como que a gente vai estar utilizando essa informação? A gente vai ver na sequência as fórmulas de cada uma delas. O que a gente precisa entender sobre as causas da mortalidade infantil, neonatal e pós-natal? Neonatal
dia do nascimento até o 28º dia, pós-neonatal, do 28º até o 1º dia. Na neonatal, que a gente sabe que as ocorrências ou os problemas relacionados à mortalidade infantil neonatal, ela já começa lá no início da vida intrauterina, tá? Então, normalmente, a mortalidade neonatal, ela está relacionada a quê? As agressões sofridas intraútero, as condições do parto, então, quais foram, qual era o meio, né, que essa criança nasceu, como que foi o atendimento, ocorreu tudo certo ou não, e a condição de assistência ao recém-nascido. Como que foi a atenção dada, o cuidado em saúde dado a essa criança no momento do nascimento. E o pós-neonatal, que está relacionado principalmente aos determinantes socioeconômicos a que essa criança está exposta, certo? Então, vamos entender agora como que a gente calcula essas taxas. A taxa de mortalidade infantil neonatal geral, ela vai considerar o quê? O número de óbitos do dia 0, do dia do nascimento, até os 27 dias completos, dividido pelo total de nascidos vivos naquele ano, vezes 1.000. Taxa de mortalidade infantil neonatal precoce. Lembra lá que é uma semana, até fechar uma semana, número de óbitos de 0 a 6 dias de vida completo, dividido pelo total de nascidos vivos, vezes 1.000. Mortalidade infantil neonatal tardia, número de óbitos de 7 a 27 dias de vida completos, dividido pelo total de nascidos vivos, vezes 1.000. Taxa de mortalidade infantil neonatal pós-neonatal, número de óbitos de 27 a 364 dias completo, vezes 1.000 pelo total de nascidos vivos. Taxa de mortalidade perinatal, número de óbitos de 22 semanas de gestação até o 6º dia de vida completo, dividido pelo nascimento total, né? O total de nascidos vivos, mais os óbitos que aconteceram no período gestacional, vezes 1.000. Ok? Então, qual a importância da gente estar trabalhando com essa divisão, né? Por que a gente não trabalha só com a taxa de mortalidade infantil, calcula ali no 1º ano de vida e pronto? É importante para a gente entender o que está acontecendo em termos de saúde pública. Olha só, aqui tem um gráfico que mostra a tendência da mortalidade infantil neonatal e pós-neonatal. A gente observa o quê? Ó, eu tenho uma redução de 97 a 2007 da taxa de mortalidade infantil, bem considerável. Quando eu olho a taxa de mortalidade infantil neonatal, lembram o que é a taxa de mortalidade infantil neonatal? 22ª semana até o 7º dia. Essa taxa, ela não tem uma variação muito grande, ela tem uma redução aqui no final, mas se a gente fizer uma estatística aqui, provavelmente isso está estável, ela está se mantendo ao longo do tempo. Já a taxa pós-neonatal, depois dos 7 dias de vida, eu tenho uma redução que acompanha a taxa de mortalidade infantil. O que isso quer dizer em termos de saúde pública? Que a gente ainda tem problemas aqui nesse acompanhamento, seja o acompanhamento da gestante, o acompanhamento do bebê na hora do parto, o atendimento, né, assistência, o cuidado em saúde que está sendo dado para essas crianças na hora do parto e nos primeiros 7 dias de vida, tá? Então, isso é uma sinalização da onde eu devo pensar em intervir. Se eu for fazer um planejamento de política pública de saúde aqui, o que eu vou pensar? Eu vou ter que ter um olhar mais cuidadoso para esse período neonatal. Vou ter que pensar em intervir, vou ter que pensar em soluções, em estratégias que reduzam essa mortalidade infantil, ou seja, que melhorem
a assistência, que melhorem o cuidado nesse período neonatal. Ok? Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui num outro indicador, que é o indicador de mortalidade materna. O indicador de mortalidade materna, ele vai fazer a relação de quem? O número de óbitos por causas maternas dividido pelo total de nascidos vivos vezes 1000. Ah, professora, mas aqui não teria que ser a população referência ao total de gestantes, o total de mulheres? Por que o total de nascidos vivos? Primeiro, se a gente colocar aqui número total de mulheres em idade fértil, vamos dizer assim, tá? O que acontece? Eu estou subestimando, eu estou reduzindo muito, né? Aumentando muito o meu número de referência, o meu denominador, e com isso diminuindo muito a minha taxa, subestimando a minha taxa. Número de gestantes, não tenho esse número bem estipulado, não tenho nenhum banco de dados que traga isso assim com a consistência que eu preciso para estar falando em uma taxa que vai ser utilizada para pensar em saúde pública. Então, o número mais próximo disso, o número mais próximo que eu tenho de gestantes, de mulheres que tiveram bebês, é o total de nascidos vivos. Tá? Então, por isso a escolha aqui deste dado como referência. Então, óbitos por causa materna pelo total de nascidos vivos vezes 1000. O que a gente observa aqui no Brasil, ó, de 90 a 2015? A gente tinha o total de óbitos de mães por 100 mil nascidos vivos. Então, em 90, a gente tinha 141 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. Em 2015, 35 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. A gente observa que está tendo uma redução, está tendo uma melhora, ou seja, a gente pode entender que o acompanhamento dessa gestante, o acompanhamento dessa mulher na hora do parto está sendo melhor. A assistência que está sendo dada a essa mulher está melhorando ao longo dos tempos. Hipótese, gente. Isso a gente fica pensando em cima das informações. A gente já está o quê? Usando esse indicador na prática, tá? Como que eu avalio? Ok, eu tenho uma taxa de 141 por 100 mil nascidos vivos, 141 mortes por 100 mil nascidos vivos. Como que eu vou saber onde intervir? Buscando as principais causas de mortalidade materna. Então, aqui do lado, a gente entende, faz o levantamento das principais causas de mortalidade materna: hipertensão gestacional, hemorragia, aborto, infecção pós-parto, doenças circulatórias. E aí a gente começa a intervir, a gente pensa em quê? Em políticas públicas de saúde que podem auxiliar na redução da hipertensão gestacional, que podem auxiliar, o que pode ser feito para que essas mulheres tenham menos hemorragia. E isso foi acontecendo e essas taxas foram reduzindo. Então, a gente vê lá, ó, de 40,6 mortes por 100 mil nascidos vivos por hipertensão gestacional em 1990, em 2010 a gente tem 13,8, né? Ainda é a causa com maior taxa de mortalidade materna, né? Ainda precisa se intervir aqui, mas a gente está tendo um efeito positivo sobre a taxa de mortalidade materna. A gente está conseguindo trabalhar em cima disso, a gente está conseguindo melhorar as condições de assistência a essas mães, certo? Passamos, então, para a mortalidade proporcional. O que é mortalidade proporcional? O que é uma proporção? Eu entender do total de mortes, quantas são por causas definidas, né? Por uma causa específica, por uma idade específica, por uma região específica. Então, quando a gente fala em mortalidade proporcional, a gente está falando na distribuição proporcional dos óbitos em relação a alguma variável de interesse, certo? As principais variáveis de interesse acabam sendo a idade, então, divido lá a mortalidade em faixa etária, verifico como que fica essa distribuição por faixa etária e ainda por causa do óbito, né? Consigo estabelecer lá quais são as causas, entender aqui, ó,
quais foram as principais causas de óbitos para a mortalidade materna e se a mortalidade proporcional. Fui lá, fiz a mortalidade proporcional das mortes maternas, identifiquei quais eram as principais causas e a partir daí eu acompanhei, fiz uma progressão e estabeleci políticas de melhora para isso, tá? Consigo fazer também, trabalhar com as curvas de mortalidade, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, e curva de mortalidade populacional, que a gente vai ver na sequência, tá? Então, mortalidade proporcional por causa, como que isso é calculado? Número de óbitos por uma determinada causa no período, dividido pelo total de óbitos no período, vezes uma constante. Como a gente está buscando uma proporção, normalmente a gente usa porcento, então por 100 indivíduos, mas também pode ser calculada por 1.000, por 100.000 habitantes. Tá? Que eu tenho a mortalidade proporcional por causas externas na população de 15 a 19 anos, no Rio Grande do Sul, de 2000 a 2004. E a gente vê as principais causas: homicídio, acidente de trânsito, suicídio, afogamento e causas externas mal definidas. A gente pode observar que de 2000 a 2004 teve um aumento de aproximadamente 10% na taxa de homicídios. Se manteve mais ou menos constante a taxa de acidentes, né? De suicídio também constante. Afogamento também está constante. Se a gente fizer uma análise estatística aqui, isso aqui provavelmente vai ser uma taxa, uma tendência de estabilidade, né? E aqui uma redução, tá? Gente, aqui eu estou falando sugestivo, por quê? Porque eu não tenho estatística me mostrando isso efetivamente, ok? A gente consegue perceber esse movimento e consegue perceber que todas elas se mantêm importantes, se mantêm estáveis ou aumentando. Isso quer dizer o quê? Que se ao longo desses 4 anos essas taxas ou cresceram ou se manteram estáveis, nada foi feito efetivamente, né? Ou nada foi efetivo para a redução da taxa de mortalidade nessas causas, ok? Pensando lá em política pública de saúde. Então, mortalidade proporcional, retomando aqui, número de óbitos por determinada causa em um determinado período, num território, dividido pelo total de óbitos neste mesmo período, neste mesmo território, vezes uma constante. Tá? O que é importante a gente pensar aqui? Que o agrupamento de causas de óbitos tradicional vai ser preconizado pela Classificação Internacional de Doenças, que é o CID-10. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que lá no atestado de óbito, a causa de morte ela vai ser baseada no CID-10, na Classificação Internacional de Doenças. Então, tudo que a gente for fazer de agrupamento vai seguir isso também. Ok? Mortalidade proporcional por idade. Mortalidade proporcional por idade é um indicador muito utilizado quando a gente quer compreender ou comparar regiões com diferentes graus de desenvolvimento. Né? Mortalidade proporcional por idade, ela foi criada lá em 1957, foi estabelecida em 57, como um indicador de Swarup-Uemura, ou razão de mortalidade proporcional. Então, aqui, muita atenção, tá? Porque a gente pode estar falando em mortalidade proporcional por idade de duas formas. Utilizar a mortalidade proporcional por idade por faixa etária, que é uma coisa que é muito utilizada, muito vista em artigo, muito utilizada em termos de saúde pública, e a gente pode estar falando em razão de mortalidade proporcional. Quando estiver falando em razão de mortalidade proporcional, a gente está falando naqueles indivíduos com 50 anos ou mais. Então, número de óbitos em indivíduos com 50 anos ou mais, divididos pelo total de óbitos no período, vezes 100. O que acontece aqui?
né? A partir dessa lógica, a gente volta ao que a gente comentou antes, que é o quê? O que é esperado em termos de mortalidade natural da população? Que eu nasça, que eu me desenvolva, que eu cresça, que eu vire adulto, que eu tenha uma vida e que lá no final da vida eu venha a óbito, venha a falecer, ok? Então, lá em 57, os 50 anos já era uma vida bem vivida, né? O indivíduo já estava no final da vida. Hoje a gente sabe que a longevidade aumentou, que a expectativa de vida aumentou, que na região sul a gente tem uma expectativa de vida de 74 anos, né? Chegando aí a alguns locais, alguns estados até 80 anos, tá? Então, mas a fórmula basicamente, a fórmula mãe, ela relaciona isso com 50 anos de idade. Como que a gente usa essa informação? Ó, se a minha razão de mortalidade proporcional ela for igual a 75%, né, maior ou igual a 75%, o que eu estou dizendo? Que essa região, esse país, esse território que eu estou trabalhando, né, 75% ou mais da população morre com mais de 50 anos, certo? Se as pessoas estão morrendo com mais de 50 anos, estão morrendo lá para o final da vida delas, isso significa que eu tenho uma boa assistência, que eu tenho um nível socioeconômico melhor e que eu estou falando de um país desenvolvido, de um território desenvolvido, ok? Já quando eu tenho uma razão de mortalidade proporcional entre 50 e 74, já é um percentual de mortalidade menor entre os mais velhos, mas ainda alto, ok? Então, eu entendo que eu estou falando de uma região, de um país com certo desenvolvimento econômico e com uma organização regular do serviço de saúde. Então, ok, eu tenho uma boa assistência, né? A maioria das pessoas está indo a óbito depois dos 50 anos. Já quando a gente observa uma taxa de mortalidade menor que 50%, seja de 25% a 49%, né, uma razão de mortalidade proporcional de 25% a 49%, a gente está falando em quê? Questões socioeconômicas impactando aqui, assistência em saúde impactando aqui. Por quê? Porque a gente entende que pessoas mais jovens estão morrendo. Se elas estão morrendo, a gente entende que a gente está falando de países em estágios atrasados de desenvolvimento, onde tudo isso vai impactar socioeconômico, saúde, né? O meio que aquele indivíduo tá vivendo vai impactar e ele vai morrer mais jovem. Piorou quando a gente observa uma razão de mortalidade proporcional menor que 25%. Porque aí a gente está entendendo o quê? Que 75% ou mais da população está morrendo com menos de 50 anos. Então, a gente tem um impacto muito grande disso. É um grande percentual da população jovem morrendo, e não o mais velho, como é esperado, tá? Então, isso é característico de territórios com um grau de subdesenvolvimento muito alto, onde não existe uma organização regular de serviço de saúde, onde o ambiente, né, a relação socioeconômica, ela interfere muito, ela impacta muito nesta população, tá? Então, isso é uma taxa que é bastante utilizada quando a gente quer avaliar aí a relação, grau de desenvolvimento do território, e também, né, para quem estiver aí pensando lá no futuro próximo em fazer algum concurso, é uma taxa, um cálculo que é bastante cobrado em concursos públicos, tá? O que a gente tem que estar atento? Que existe uma proposta, ou já está sendo utilizado como marcador, em vez dos 50 anos, 75 anos ou mais. Por quê?
porque a nossa pirâmide etária ela está modificando, porque o número de idosos está aumentando, e não tem mais por que a gente pensar que a partir de 50 anos a pessoa pode morrer, ok? 50 anos a gente está aí no auge de produção, de vida, de trabalho, né, do indivíduo adulto, ok? Então, já a gente observa na literatura a utilização da razão de mortalidade proporcional com 75 anos ou mais, certo? Curva de mortalidade proporcional é outro indicador bastante importante quando a gente quer avaliar o desenvolvimento de uma determinada região, tá? Que a gente vai estar considerando o quê? A gente vai estar fazendo uma representação gráfica da mortalidade proporcional por idade. Ó, aqui eu estou dividindo a mortalidade por faixa etária, menores de 1 ano, de 1 a 4 anos, 5 a 19, 20 a 49 e 50 anos ou mais. E aí eu vou identificar qual é a proporção de óbitos em cada uma dessas faixas e vou ligar os pontos, ok? O que eu posso observar aqui? Tá? Uma curva do tipo 1, uma curva que a gente chama de N invertido, que está relacionado a condições muito baixas de saúde e condições socioeconômicas muito baixas. Por quê, gente? O que a gente observa aqui? De novo, o que a gente espera? Que as pessoas comecem a morrer aqui, né? A maior frequência de morte esteja em 50 anos ou mais. O que eu observo nessa curva em N invertido? Ó, uma taxa de mortalidade alta do infantil, então até 1 ano de idade, e também uma prevalência relativamente alta aí de mortalidade infantil de adolescentes e de adultos dos 20 a 49 anos, tá? O que mais impacta? Alta mortalidade, alta frequência de morte, menos de 1 ano, e alta frequência de morte aqui do adulto jovem, certo? Então, condições muito baixas de saúde, condições socioeconômicas extremamente baixas, o acesso à saúde não é organizado de forma regular, tá? Já aqui, ó, condição, a curva do tipo 2 ou o L, ou ainda curva em J invertido. O que eu observo de novo? Alta mortalidade infantil, muito alta mortalidade infantil. Depois, mortalidade do adulto jovem está próxima ao normal, né? E eu vou ter de novo lá o pico do indivíduo mais velho como esperado, tá? O que impacta aqui? Mortalidade infantil muito alta. Se eu tenho alta mortalidade infantil, significa o quê? Que eu tenho condições baixas de assistência materno-infantil, né? Acesso da saúde é precário, logo, isso em termos de saúde pública é muito marcante, porque interfere lá em todo o crescimento e desenvolvimento dessa criança e desse adolescente, certo? Curva do tipo 3, onde eu vejo uma condição regular de socioeconômica e de saúde, tá? Ainda observo taxas moderadas, né? Lembram lá que a 20 a 49 é média moderada, acima de 50, de 49 aqui é alta, né? Então, taxa moderada de mortalidade infantil, menor que 1 ano, e a maioria das pessoas está morrendo lá depois dos 50 anos, como é o esperado, certo? Então, é a curva em V ou curva em U, que mostra condições regulares de saúde. A gente está aqui, né? O Brasil tem uma curva muito parecida com essa aqui. E a nossa curva esperada, onde a gente gostaria que todos os países estivessem, onde a gente tem uma baixa mortalidade infantil, baixa mortalidade do jovem adulto, e um aumento da mortalidade lá depois dos 50 anos, que é a curva IJ, que mostra condições elevadas de saúde, seja boa condição de saúde, boa condição socioeconômica, alto IDH, certo? Então, para a gente ter uma
ideia aí de como essas informações podem estar sendo utilizadas em termos de saúde pública. Outra taxa que a gente pode estar calculando é a taxa de letalidade. O que é a taxa de letalidade? É a proporção de óbitos que ocorre no total de casos de uma doença. Então, taxa de letalidade. Eu vou estar considerando não o total de mortes no geral, mas o total de mortes por uma doença específica. O total de casos por uma doença específica. Então, número de óbitos por uma determinada doença em dado local e período, pelo o número de casos da doença no mesmo local e período. A gente quer calcular aí taxa de letalidade de COVID. O que a gente vai utilizar? Número de óbitos por COVID no Brasil em 2021, dividido pelo número de casos confirmados de doença no Brasil em 2021, vezes 100. Letalidade é sempre percentual, ok? Então, qual a função da letalidade? Para que a gente utiliza essa taxa, essa informação? Por que não utilizar apenas a taxa de mortalidade, onde a gente vai estar usando aqui a população como um todo? Porque a letalidade, ela vai estar trazendo uma informação muito importante, que é a gravidade de uma doença. Tá? Ela vai estar expressando a gravidade da doença. Por quê? Porque quanto maior o número de indivíduos acometidos por uma doença que vão a óbito, mais grave essa doença é considerada. Quanto mais alta a taxa de letalidade de uma determinada doença, mais grave essa doença é considerada. Certo? Aqui a gente tem um gráfico que mostra, ó, número de casos de uma determinada doença de 97 a 2008. Se a gente pensar aqui só no número de casos, a gente vê que tem uma variação, tá? E aqui fica um ponto bem importante da gente trazer, fazer um insight aí com vocês, que é o quê? A gente não trabalha em epidemiologia com número absoluto, número de casos. A gente sempre vai estar trabalhando em epidemiologia com frequência, com taxa. Por quê? Porque eu preciso fazer uma relação, eu preciso ter um parâmetro comparativo, né? Quando eu falo, por exemplo, número de casos de Covid nos Estados Unidos é o maior do mundo, o Brasil é o segundo país com o maior número de casos de Covid no mundo. Eu estou comparando o número de casos de um território gigante com uma população gigante com o número de casos de um território pequeno com uma população pequena. Igual, Portugal teve um número de casos muito menor do que o Brasil. Sim, teve um número de casos muito menor que o Brasil. Por quê? Pode ter aí condições de saúde envolvidas, pode ter, mas o que a gente tem que pensar? Portugal é um país muito menor, é um território muito menor, com um número de indivíduos muito menor. Então, a gente sempre vai estar comparando taxas, a gente sempre vai estar trabalhando com indicadores de saúde, certo? Então, vamos lá, ó. Quando a gente observa a taxa, a gente vê que essa variação ao longo do tempo ela é muito pequena, que a gente tem uma taxa de letalidade que varia de 8,5 a 12,7, né? Lá no final, 11,1. Se a gente rodar uma estatística aqui, a gente tem uma tendência de estabilidade nessa letalidade, tá? Uma letalidade de 10%, 11%, é uma letalidade considerada aí baixa a moderada, dependendo da doença. Certo? Então, como que a gente vai estar usando ou para que servem esses indicadores de saúde, né? Qual é o uso na prática desses indicadores de mortalidade, desses coeficientes de mortalidade? Primeira coisa, ou o uso mais importante, a gente pode dizer assim, é para avaliar a situação de saúde. Bom, uso clássico e tradicional, avaliação da situação de saúde. Por quê? Porque a gente vai conhecer as causas de morte
que estão acontecendo nessa população. A partir do momento que eu conheço, que eu identifico o que está matando a minha população, eu posso pensar em quê? Em agir para reduzir essa mortalidade. Tá? O que mais? Como um indicador de saúde, mortalidade infantil, mortalidade materna, mortalidade por doença infecciosa, mortalidade por doença cardiovascular e outros coeficientes que a gente pode estar calculando. Né? O que a gente viu? Mortalidade infantil e mortalidade materna são indicadores extremamente importantes quando a gente fala em saúde pública, porque a gente consegue fazer uma aferição indireta do serviço de saúde, da qualidade do serviço de saúde que está sendo prestado. Ainda, como avaliação de situação de saúde, esses indicadores, eles podem estar sendo utilizados para calcular a vida média dos indivíduos nessa população, então, em média, quantos anos eles vivem, que vai gerar aí a nossa estimativa de longevidade, né? A vida média sem incapacidade, então, a partir de que momento as pessoas, ok, a gente aumentou longevidade, as pessoas estão vivendo mais, beleza, mas elas estão vivendo mais com saúde, elas estão vivendo mais com qualidade de vida, ou em um determinado ponto da vida elas têm redução de função, elas têm incapacidade e elas passam a ter doença que... O que acontece? A gente consegue estabelecer a partir da avaliação da situação de saúde pelos indicadores de mortalidade. Ainda consegue estabelecer o tempo de vida livre de doença desses indivíduos, fazendo relações com esses indicadores de mortalidades. Ainda, em termos de diagnóstico de saúde, ou seja, de utilização desses dados para pensar em políticas públicas de saúde, a gente pode estar fazendo a comparação desses indicadores por áreas, municípios, estados e países. Lembrando sempre que a gente tem um norteador, né? A Organização Mundial de Saúde, ela estabelece uma taxa lá que a gente espera chegar. Lembra lá da mortalidade infantil, que a gente viu o quê? Que a gente entende como ideal ter uma mortalidade infantil menor do que 20%. Tá? Então, a gente busca atingir isso. A gente vai acompanhando isso ao longo do tempo, nas áreas, no país, no estado, no município, né? Para tentar chegar o mais próximo possível do que é traçado como ideal. Outro ponto importante que a gente pode estar utilizando esses indicadores de mortalidade é para avaliar os programas de saúde. Então, vacinação, ela está sendo efetiva? A gente tem como exemplos aí poliomielite, difteria, sarampo, e agora o que a gente está vivendo é a vacinação do Covid, né? Grande questão, está valendo a pena vacinar? Só dá uma olhada na redução de comorbidades, na redução de morbidade e mortalidade que a gente está tendo em função da vacina, né? Eu me isento de pegar Covid sendo vacinada? Não, eu posso pegar Covid, mas certamente os sinais e sintomas vão ser mais fracos, a chance de eu precisar de uma internação, ela é muito menor, a chance de eu morrer em função de ter sido infectada com Covid, ela é muito menor. Então, a vacinação está sendo eficiente? Sim, a vacinação está sendo eficiente, né? Óbvio, né, a gente tem toda uma estatística a ser feita aí, mas os estudos vêm mostrando, sim, que a vacinação do Covid está sendo eficiente. Mortalidade por doença isquêmica, declínio nos Estados Unidos e a seguir em outros países, por exemplo, é um marcador importante, né? Doença isquêmica no Brasil ainda é uma das principais causas de morte, mas vem reduzindo nos últimos anos. Avaliação da morte por câncer de colo de útero e mama, a gente tem no país 2 grandes programas que são preventivos, então o preventivo do câncer de colo de útero e o preventivo do câncer de mama, né? Papa Nicolau, câncer de útero, e a mamografia ou ultrassom de mama, né, para as mulheres mais jovens, para identificar, rastrear
precocemente, caso isso aconteça. Programas de saúde visando a redução da morte por câncer de pulmão, bastante efetivo aí, e que foi a proibição do fumo em ambientes fechados, né? Isso reduziu, teve um impacto bem grande em câncer de pulmão e, em consequência, na redução das mortes por câncer de pulmão. E aí por diante. Terceiro uso que a gente pode estar trazendo aqui, vigilância epidemiológica. Então, estabelecer quais são as principais causas de morte, o que está impactando mais, mortalidade proporcional por idade, mortalidade proporcional por sexo, conhecer, né, fazer o perfil de mortalidade a nível local, comparar isso. Por exemplo, eu pego a minha cidade aqui, Florianópolis, faço o perfil de mortalidade de Florianópolis, comparo com o perfil de mortalidade de Santa Catarina, comparo com o perfil de mortalidade da região sul do Brasil e tenho lá as taxas que são ideais, né, que eu atinja, que são determinadas pela Organização Mundial de Saúde, tá? Então, isso é trabalhar com vigilância epidemiológica. Essas informações, elas podem estar sendo traçadas semanalmente, mensalmente, anualmente, ou como a gente está vivendo hoje, diariamente, né? Então, vigilância epidemiológica do Covid hoje, diariamente a gente está sabendo o número de óbitos, número de pessoas com a doença confirmada, e a gente está acompanhando isso a cada dia. A vigilância está em cima disso diariamente, tá? Algumas doenças são rastreadas, né, ou que são acompanhadas pela vigilância epidemiológica e que a gente usa os indicadores do coeficiente de mortalidade como estratégia: dengue, febre amarela, cólera, raiva, AIDS, Covid, que é o que está aí na mídia. E a gente ainda vai estar utilizando muito aqui dentro da vigilância epidemiológica o cálculo de letalidade, né? Lembrando, o cálculo de letalidade ele vai estar expressando o quê? A gravidade da doença. Então, extremamente importante. Análise de tendência, a gente identifica em um período, ano a ano, ou a cada 2 anos, enfim, vai depender muito das taxas de doença, né? A taxa de mortalidade por insuficiência cardíaca, e a gente vai avaliar. Ó, no Brasil, é aqui em vermelho, a gente observa uma redução na taxa de mortalidade no Brasil. Quando a gente observa isso por região, a gente identifica o quê? Ó, taxa de mortalidade por insuficiência cardíaca no sul, ela é muito maior do que no norte. Então, provavelmente, isso não seja uma prioridade para a região norte, deve ter outras causas de morte que impactam mais na região norte. Já na região sul, a doença cardiovascular, a insuficiência cardíaca, ela tem um impacto grande, ela está reduzindo, né? Eu vejo uma tendência de redução de mortalidade, mas ainda são taxas consideradas importantes, eu ainda preciso pensar nessas taxas. Muito importante a gente fazer essa avaliação de tendência para as doenças cardiovasculares, para o câncer de mama, para o câncer de colo de útero, câncer de próstata, né? Mortalidade infantil, neonatal precoce, é um dado, como a gente já comentou antes, que impacta muito, que avalia muito a qualidade da saúde pública nesse território, e a mortalidade materna também, tá? Então, são pontos, são indicadores que a gente vai estar avaliando ao longo do tempo para entender o que está acontecendo. O que a gente consegue avaliar com uma análise de tendência? Primeiro, estabelecer prioridades, né? Ver se em todas as regiões é necessário pensar nesse indicador, como a mortalidade por insuficiência cardíaca aqui, por exemplo, ou não, eu vou ter políticas específicas para uma determinada região e para outra não. Segundo, a gente consegue indiretamente estar avaliando
as políticas, se elas estão sendo efetivas ou não. Se eu tracei lá no início políticas efetivas e eu mantenho essas políticas efetivas, adiciono algumas coisas a elas e mantenho elas funcionantes, a minha ideia é que eu tenho uma redução. Se a minha política não for efetiva, ou eu vou ter estabilidade ou eu vou ter aumento dessa taxa, tá? Outro uso importante das estatísticas de mortalidade está relacionado à epidemiologia descritiva. O que quer dizer isso? Que eu consigo traçar o perfil da minha população, eu consigo estabelecer a magnitude de uma causa de morte em relação ao tempo, em relação ao espaço, qual é o impacto que eu tenho dessa mortalidade, desse indicador de mortalidade sobre a minha população, consigo estabelecer isso, diferenciar isso por sexo, por idade, por característica socioeconômica, por região, né? E a partir disso vão surgindo, a partir das diferenças que vão sendo mostradas, vão sendo trazidas pela epidemiologia descritiva, eu vou gerando hipóteses e vou trabalhando em cima dessas hipóteses para quê? De novo, para traçar estratégias, para traçar políticas públicas de saúde, a fim de reduzir essas taxas de mortalidade, tá? Então, aqui um exemplo, ó, mortalidade por japoneses e seus descendentes nos Estados Unidos e em São Paulo. Quando eu comparo essa taxa de mortalidade, né, eu consigo estabelecer, eu consigo descrever algumas coisas específicas em relação a ela. Estudos retrospectivos, grupos de casos com a doença, comparando com outros semelhantes sem a doença, né? Então, eu pego ao longo do tempo e comparo indivíduos com doença e sem doença e estabeleço diferenças, estabeleço fatores associados e consigo trabalhar com essa estatística de mortalidade. Qual é a taxa de mortalidade entre os que têm doença? Qual é a taxa de mortalidade entre os que não têm doença? E aí eu consigo ver se tem diferença, a doença é um fator associado para aumentar a mortalidade dessa população. Né? Um exemplo clássico disso foi o estudo de Doll and Hill e colaboradores, que foi feito sobre o hábito de fumar e a mortalidade por câncer em vários locais do corpo, né, o câncer, mais especificamente no pulmão. Então, eles começaram a avaliar o quê? A taxa de mortalidade entre fumantes do câncer de pulmão era maior, e aí eles começaram a ver que sim. E aí eles começaram a estabelecer uma relação causal entre o hábito de fumar e o câncer de pulmão, entre o hábito de fumar e o câncer em geral. Né? Eles viram o quê? O tabaco, todas as substâncias que eu tenho lá no cigarro, elas são substâncias inflamatórias, elas são substâncias que causam uma série de danos celulares, então elas são substâncias cancerígenas, elas têm uma relação direta com o câncer, tá? A partir do quê? Identificação de que pessoas que fumavam morriam mais de câncer de pulmão. Outras possibilidades, estudos prospectivos, então a gente nos permitem traçar hipóteses sobre doenças. Estudos prospectivos são estudos que vão acompanhando a população, né, que fazem uma prospecção. Coleta de dados do óbito para duas populações bem definidas, um grupo experimental e um grupo controle, por exemplo. Essas duas populações, elas vão estar sendo seguidas no estudo de corte. Então, a gente pega uma população saudável, a gente começa a acompanhar essa população. E aí, nesse acompanhamento, a gente vê o quê? Que tem indivíduos que vão ter doenças e outros indivíduos que não vão ter essas doenças. A gente vai observando, vai calculando taxa de mortalidade e consegue estabelecer uma relação causal, tá? Outro estudo bem importante aqui para a gente entender isso é a avaliação de uma população que trabalhava com amianto e uma população que não trabalhava com amianto. E a gente observou, né, os autores observaram o quê? Que aqueles indivíduos que trabalhavam com amianto
eles desenvolviam muito mais o câncer de pulmão e eles iam a óbito por câncer de pulmão. Então, a taxa de mortalidade, taxa de incidência de câncer de pulmão era muito mais alta e a taxa de mortalidade por câncer de pulmão era muito mais alta. Logo, eles estabeleceram uma relação causal entre o amianto e o câncer de pulmão e a morte por câncer de pulmão. Hoje a gente sabe que o amianto é uma substância proibida, né? Pelo menos que o contato reduziu muito. Outro uso das estatísticas de mortalidade é para calcular a mortalidade evitável. Como que eu calculo mortalidade evitável? As mortes que poderiam ser evitadas por meio do sistema de assistência e saúde e por meio de prevenção e tratamento. Ou seja, se eu tiver um bom acompanhamento, se eu tiver uma boa assistência da atenção primária em saúde, eu posso evitar a morte, eu posso evitar a internação e evitar a morte por essa doença. Exemplo, doenças sensíveis à atenção primária, hipertensão, diabetes, doença cardiovascular. Se eu tenho um bom acompanhamento, se eu tenho controle da doença pela atenção primária, dificilmente esse paciente vai ser internado porque descompensou. Dificilmente esse paciente vai morrer por isso, tá? Então, morte evitável pela assistência. Isso acaba indiretamente sendo uma maneira de medir a qualidade de atenção à saúde, a qualidade do serviço de saúde, lembrando que é uma taxa que ela é mutável ao longo do tempo. Os anos potenciais de vida perdido podem ser também calculados a partir das estatísticas de mortalidade, importância relativa dos diferentes causas de morte para uma determinada população, em função do momento de ocorrência, em função da idade de ocorrência, né? Se eu começo a observar que uma população, dentro de uma população, de um determinado território, em um determinado período, a gente tem muita mortalidade de jovens por doença cardiovascular, por exemplo, eu começo a pensar no impacto que isso tem em anos de vida. Se a expectativa de vida era de 70 anos e na minha população as pessoas estão morrendo por doença cardiovascular aos 40, eu estou perdendo 30 anos de vida, tá? Então, essa é a ideia aqui, né? Calcular a perda de anos de vida em potencial, tá? Causas múltiplas de morte, então utilizar todos os diagnósticos declarados pelo médico em qualquer posição do atestado de óbito, isso é, causa básica e todas as outras causas, e fazer uma associação com essas doenças, né? Então, a causa de morte principal foi por insuficiência cardíaca, mas esse paciente tinha hipertensão arterial. A causa de morte foi um AVC, um acidente vascular cerebral, um acidente vascular encefálico, mas esse paciente era hipertenso. E a gente consegue fazer essas relações e definir a frequência total de doença e não apenas a causa básica de morte, né? Então, o que impactou para que esse paciente tivesse essa causa de morte? Uso pelo setor econômico, estabelecer qual é o impacto econômico ou os custos de uma determinada doença, principalmente nos casos de morte evitável, de casos de morte precoce. Se eu consigo evitar a internação, se eu consigo evitar a morte, eu estou evitando custo para o Sistema Único de Saúde. Se eu consigo evitar que uma pessoa que tem potencial aí para estar trabalhando, né, até os 65 anos, ela morra aos 50, eu estou evitando essa perda aí de indenização, né, de pensão que o Estado vai ter que dar para essa família, certo? Que mais? Avaliação do impacto dos fatores de risco. Então, a utilização vai estar das taxas de mortalidade em relação ao impacto dos fatores de risco, vai estar relacionando o quê? De novo, a presença de outros fatores de risco com a morte naquela população. O que pode estar influenciando a morte por aquela doença? Quais são os fatores que se associam àquela
aquela causa de morte que está aparecendo na minha população. Por fim, medidas de resumo ou sintéticas de saúde. Então, a gente vai estar fazendo uma relação, combinando informações sobre mortalidades e resultados não fatais de doença, criando um número, um valor que vai representar a saúde nessa população. Tá? Então, posso estar apresentando, por exemplo, duas grandes categorias: expectativa de vida saudável, expectativa da falta de saúde. Então, a partir de que momento, levando em consideração as taxas de mortalidade, levando em consideração as taxas de doença, eu penso em falta de saúde na minha população, né? E aí, a gente tem um outro cálculo que é mais avançado, que é os anos de vida ajustados para incapacidade. Quantos anos, em média, a minha população perde de vida capaz, de vida útil, né? de trabalho? Quanto tempo essas pessoas estão dependentes do Estado? Isso impacta muito nos cofres públicos, né? No custo para a saúde, tá? Outros usos que são possíveis: setor de educação. Então, a partir do momento que eu estabeleço quais são as causas de morte, eu vou educar a minha população para evitar que isso aconteça, né? Para que a doença progrida, para que a pessoa chegue ao óbito por aquela causa. Avaliação dos programas de saúde, doenças profissionais. Então, a relação que eu tenho do tipo de trabalho que é exercido com a presença de doença e com o risco de morte por ela, entre outros. Anotem as dúvidas e, na sequência, a gente conversa. Certo, gente? Um abraço